Hoje eu vou te mostrar algumas boas práticas para deixar os seus MCP servers e clients mais confiáveis, seguros e baratos de rodar. Bora ver? Um erro muito comum em quem começa a desenvolver e utilizar MCPs é querer espelhar todas as APIs dentro do MCP Server. A gente sabe que o MCP faz milagres, mas quando você tem muitas tools disponibilizadas no mesmo server, isso pode causar a conhecida alucinação de uso, que é quando o modelo IA inventa como criar as ferramentas, inventa novas ferramentas, usa a tool errada, parâmetros que não existem, manda um monte de loucura. Agora, se você oferece poucas tools bem definidas e bem descritas, o modelo com certeza vai errar menos. Não existe assim um número exato de quantas tools deve se utilizar, mas pelos testes que são realizados, entre 10 e 15, os modelos começam a trabalhar melhor. Quando você começa a disponibilizar mais de 20 ferramentas por MCP Server, algumas IAs já começam a alucinar, já começam a fazer essa maluquice toda de inventar coisas. Por isso, exponha poucas tools com objetivos claros. Isso vai guiar muito melhor o seu modelo e facilitar os testes. As mesmas boas práticas de segurança que você adota na sua aplicação, você também tem que adotar no seu MCP Client e Server. Partindo do princípio de Zero Trust ou de menor privilégio, a gente tem que pensar no fluxo de autorização, nos escopos, utilizar as ferramentas corretas para evitar prompt injection e criar um fluxo de consentimento para o usuário quando eles vão estar acessando dados sensíveis, para que ele coloque lá, olha, estou sabendo que isso é um dado sensível e tudo mais. Uma coisa muito importante: nunca, jamais você deve colocar secrets, senhas, credenciais, API keys, nada disso no teu código. Isso vale para qualquer aplicação, mas principalmente quando a gente trabalha com MCP e com inteligência artificial, porque é muito fácil desses dados ou eles serem vazados ou eles serem extraídos por quem está usando a inteligência artificial. Para finalizar, faça a segregação por ambiente, dev, homologação, produção e crie logs claros que ajudem a auditoria e na resolução de problemas. Quando você desenvolve o seu MCP Server, tenha em mente que quem vai utilizar efetivamente são os agentes e a inteligência artificial. O tratamento de erros é um ponto em que muitos desenvolvedores pecam. Se a mensagem de erro, por exemplo, for destinada a pessoas, a seres humanos, você pode estar comprometendo o funcionamento do seu agente, porque essa mensagem ela vai ser interpretada pelo agente com a IA. E não dá para garantir que ela vai repassar a mesma mensagem de erro ao usuário. Quando uma chamada ao back-end dá erro, os agentes podem tentar uma abordagem diferente. Eles podem tentar refazer a chamada. Então as mensagens têm que ajudar o agente a decidir o que fazer em seguida. Não só mostrar que deu erro. Ao invés da mensagem falar, você não tem acesso a esse sistema, mande algo como, para ter acesso a esse servidor, o MCP Server precisa de uma API Key válida. A API Key enviada não é válida, precisa de determinados acessos. Assim você fala para o agente o que falta para ele ter acesso e o resultado é uma configuração errada e não um problema de permissão. Na verdade, isso aqui é o contrário, tá? O agente vai perceber que aquilo é um erro de permissão e não um erro de configuração. A configuração está certa. O problema é que a permissão daquela API Key, daquele token, está errada. Falha nossa! Gravando! Uma boa documentação é tão importante para o usuário quanto para o agente. O usuário final ele precisa saber por que ele vai utilizar o seu servidor de MCP, quais problemas ele resolve, como que ele se encaixa no seu fluxo de trabalho. Os agentes, por outro lado, dependem de nomes e descrições de ferramentas muito bem escritas, para que ele possa decidir se aquele é o servidor de MCP, se aquele servidor é a opção certa para determinada tarefa. Lembrando de novo, quem usa o servidor de MCP é o agente, mas é o usuário final que decide quais são as ferramentas que ele vai ter acesso. A documentação precisa atender os dois. Sempre que você desenvolver uma nova aplicação, é bom se lembrar que ela precisa gerar logs e métricas. No caso de MCPs, você precisa criar métricas específicas para LLM. A IA ainda é um recurso muito caro,
Então, para você evitar surpresas no fim do mês, essas métricas vão te ajudar a ter mais controle sobre utilização de tokens, custo, latência, acertos e erros. Uma boa prática é colocar um gateway de inteligência artificial na frente dos provedores, como por exemplo o Hydras, que nele você consegue aplicar um token rate limit, cotas por consumidor, chave, IP, header, um monte de coisa. Para telemetria e trace, o OpenLeech pode te ajudar a acompanhar o uso de tokens, o custo com LLMs em dashboards muito interessantes. Uma das melhores maneiras de você validar a sua documentação é testar o seu próprio servidor de MCP. Você pode testar de várias maneiras, mas uma das melhores é utilizando uma ferramenta que é o MCP Inspect. Ele é disponibilizado pelos próprios desenvolvedores do MCP. A vantagem é que com ele você tem a perspectiva do usuário final. Ele te dá uma ideia mais clara de como que os usuários vão interagir com o seu servidor baseado na documentação. As 3 principais etapas para testar um servidor são: primeiro, conectar ao servidor de MCP, que te ajuda a validar se o seu servidor está capturando todas as configurações. Segundo passo, listar as ferramentas, o famoso List Tools, que é exatamente isso que os agentes de IA veem quando eles chamam o seu MCP Server. E por último, a chamada de ferramenta, que é o Tool Calling. É aí que você pode validar as mensagens de erro. O importante é garantir que a ferramenta se comporta como você espera, como ela foi planejada para funcionar. Empacotar as aplicações em uma imagem Docker sempre é uma boa ideia, e para MCPs não é diferente. Como os serviços podem ser escritos em diferentes linguagens, Python, Node, Java, a imagem Docker garante o isolamento tanto de dependência quanto de ambiente. Se você ainda não trabalhou com Docker, eu estou deixando aqui um card, tá, para você aprender mais sobre containers. E aí, curtiu as dicas? Comenta aqui embaixo e diz qual MCP Server ou client você está trabalhando no momento. Os links das soluções que eu comentei durante o vídeo estão aqui na descrição. Até a próxima!